20 de outubro, Dia do Poeta, e estamos aqui no estúdio com Lara Araújo, uma poetisa, né, da nova geração aqui de Arapiraca, e vamos falar sobre a poesia, o mercado literário e muito mais com Lara Araújo. Satisfação, Lara, recebê-la aqui nos estúdios dos 7 Segundos. Obrigada, estou muito feliz. É um dia muito especial, né? Um dia que reflete muita coisa, o que é ser artista no Brasil, principalmente o que é ser poeta por vida, né? Então, muito grata por ser reconhecida assim como uma marca da poesia arapiraquense, agrestina, alagoana, principalmente dessa nova geração, que é algo que eu prezo muito na minha arte. Como é que você se posiciona e também se relaciona com os poetas, né, que são da sua geração e os que não são, mas que todos se sentem muito bem abraçados, porque a poesia, a literatura faz isso. Nós temos o Breno, nós temos Marta Eugênia e tantos outros que, de repente, despontam aí em suas gerações, mas quando se encontram, o assunto é literatura, é poesia. Total. A poesia, ela não tem uma língua, né? Ela é a língua universal, assim. Então, a poesia é a língua que, em todas as idades, em todos os lugares, em todos os tipos de pessoas, ela é a comunicação. Ela está ali, independente, assim. A gente não tem que se esforçar para entender a poesia, ela entra. Ela é natural de ser compreendida, de ser interpretada, né? E eu acho que essa geração nova que vem com outros tipos de literatura, né? Com literaturas que são disruptivas, assim, elas vêm para quebrar mesmo os padrões do que era o clássico, né? Do que era o normal, o tradicional da poesia, principalmente com aquela ideia de que a poesia é só para algumas pessoas, né? Que são grandes poetas, poetas são seres incomuns, são seres, né, extraordinários porque conseguem colocar em palavras, é dom, enfim. E essa nova geração vem mostrando que não é tão assim, sabe? Que a poesia ela é muito mais acessível, ela é do povo, ela é, sabe, é como se fosse o arroz e o feijão da gente. A poesia ela não é só para alguns, a poesia está para todos, é disponível, ela está acessível. Então essa nova geração, ela vem inclusive para mostrar que essa poesia não é quadradinha, não é engravatada, na verdade a poesia é livre. Né? Então, a gente tem outras formas de escrever, outros tipos de temas também, outras formas de se mostrar para o mundo através da literatura. E eu acho que é incrível essa fusão, assim, porque eu, embora seja muito jovem, eu tive muito contato com poetas mais velhos, né? Com esse pessoal de gerações anteriores à minha. Então, e de todos os tipos, assim, do cordelista, né, ao haikai, a prosa poética, enfim. E eu acho que tem muita influência deles, acho que tem até mais influência deles do que da minha geração, na minha escrita, na minha forma de ser e de viver a poesia e a arte no geral, né? Eu também trabalho com audiovisual, sou realizadora de outras coisas também de arte, mas eu sinto muito essa influência próxima da minha poesia e da minha literatura, dessas pessoas mais velhas, né? A Marta Eugênia, por exemplo, que é da Terra, foi a partir dela que eu comecei a escrever e mostrar. Eu só escrevia para mim. E foi a partir dela que eu comecei a acreditar no que eu fazia como uma possibilidade de me tornar poeta. Eu não me sentia poeta, mas eu achava que eu ia me tornar poeta como a Marta Eugênia um dia, sabe? Então foi uma referência, digamos, uma referência concreta. Gigantesca. Marta Eugênia, porque assim, o que é que a Marta Eugênia eu me identificava mais, né? Isso eu tinha uns 11 anos de idade, eu já escrevia há muito tempo, mas aos 11, 12 anos, que foi esse contato que eu tive com ela, eu lembro que foi a primeira vez que eu recitei um poema em público, e que houve uma repercussão, que eu percebi que as pessoas gostaram, que as pessoas retornaram aquele, né, aquele afeto pela poesia. E a Marta foi a primeira que elogiou e foi a primeira que me disse que eu era poeta e que, né, aquela poesia poderia ir ao mundo de outras maneiras. Então, olhar para Marta naquela época, para mim, como uma criança, né, que estava entrando na pré-adolescência, entendendo esse mundo literário e me permitindo ser também, foi olhar para uma mulher poeta, escritora, do Agreste Alagoano, no interior do mundo, sabe? Fazendo poesia. E, acima de tudo, autêntica, que eu acho que a Marta é uma das pessoas mais autênticas que eu já conheci na vida, assim. E eu olhei para ela e disse, se ela pode, se ela conseguiu, por que não eu também? Que sou mulher, que sou agrestina, que tenho todas as características que ela tem, né? Representativa, assim, na sociedade. Então, foi como uma referência, mas também inspiração
E eu acho que é muito importante a gente entender isso hoje em dia, né, que os debates estão cada vez mais crescendo, da importância da gente se ver na mídia, da gente se ver nos lugares, né, da gente se ver a nossa voz, tanto da voz feminina quanto da voz preta e outras minorias sociais também. Então, eu acho que é muito importante, é cada vez mais a gente ter essas referências próximas da gente. E na nossa terra a gente tem muitas referências maravilhosas, assim. Então, do Cosme Rogério, sabe, ao Daniel, né, Zé de Quinô, que trabalham nessa área da poesia do cordel, né, da poesia mais nordestina. Aí você vai para o Breno, que traz o Hakai, que é algo super inovador em Alagoas, assim, tem poucas pessoas que você vê como referência nisso, e o Breno está aí abrindo as portas. A Marta Eugênia, né? E aí eu começo também a entender que por um tempo eu me coloquei muito na posição de tão admiradora dessas pessoas que eu achava que aquilo para mim era poesia. A poesia dessas gerações mais velhas era a poesia de verdade. E eu acho que por muito tempo, talvez até eu tenha excluído a minha geração como uma poesia válida. E aí decidiu ser protagonista da própria história. Exato. E aí eu acho que a chave virou quando eu comecei a criar a minha referência também nesse meio. Então eu peguei aquilo que eu aprendi, que eu absorvi das gerações anteriores, uni com a minha verdade, com aquela minha experiência de uma pessoa jovem, e me vi em algum momento sendo referência para pessoas mais novas do que eu, que não tinham ainda dado os primeiros passos que eu dei e que não tiveram os contatos que eu tive com essas pessoas mais velhas. Então, para muita gente mais jovem do que eu, ou que estava começando na literatura, eu me tornei referência. A mesma referência que a Marta Eugênia foi para mim, eu me tornei para outras pessoas. E aí foi aí que a chave virou. Aí eu comecei a entender que eu precisava olhar para a minha geração e para as gerações, né, as novas gerações, e para a poesia da minha idade, né, das pessoas ao meu redor, das pessoas da juventude, né, do século XXI no Brasil, olhar para essa poesia com mais amor e com mais empatia e também com mais abertura de mente, assim. Até que ponto a gente se incomoda quando alguém vem e abre as portas e diz, não, poesia não é só isso e tem outras formas de fazer, sabe? Então, acho que por um momento até eu senti esse baque de, nossa senhora, a juventude vem com tudo para romper, assim, com todos os padrões do que a gente imagina que é certo, correto, tem que ser assim, sabe? Não tem que ser assim. E aí eu acho que foi o momento que eu larguei de mão de algumas coisas e comecei a entender essa fusão dentro de mim da poesia dos mais velhos, né, das gerações mais antigas, com a poesia contemporânea dessa juventude forte, ativa e tal, e com a minha poesia. Que aí foi quando eu me coloquei de frente comigo mesma e tentei entender onde é que eu me encaixava. Eu me encaixava aqui, eu me encaixava no clássico, no cordel, era no haikai, era na prosa, era no texto corrido, era qual era a temática, o que é que eu gostava de fazer mais, onde é que estava a minha poesia, ou era mais nessa poesia, né, contemporânea, da poesia de Instagram, que agora está ficando mais famoso esse termo, né, da poesia de Instagram. Então eu comecei a entender e eu percebi que, na verdade, eu não queria me encaixar em nada, eu não queria ser uma poeta da nova geração. E também não queria ser uma poeta das gerações anteriores, eu queria ser a Lara. E a Lara tinha um jeito de fazer diferente, o meu jeito, a minha autenticidade, que seria, né, um resultado de todas essas fusões que a minha pessoa teve durante a vida, de influências, de formações, enfim. Na infância eu tive muito contato com poetas muito mais antigos, inclusive, do que a Marta Eugênia ou o Breno, enfim. Então, de Carlos Drummond de Andrade, que sempre foi uma super referência para mim, até, sabe, Bukowski da vida. Então, na infância eu já tinha esses contatos. Eu tive uma família, graças a Deus, que me deu muito suporte na questão de cultura e de acesso à arte e à cultura desde cedo. Então, eu tive muito incentivo, tanto para escrever, para fazer minhas artes, né, para o audiovisual, para tudo, mas principalmente nesses contatos de me inspirar. Né? Então, a própria MPB, que é o gênero musical que era meu gênero e é meu gênero favorito de escutar, a própria MPB já vem carregada de poesia. Então, quando você escuta uma música de um Caetano Veloso da vida, um Chico Buarque da vida, é poesia pura que você absorve ali. Isso influenciou bastante na minha formação. Essa nova linguagem que você fala do novo poeta, dessa nova geração, ela é extremamente necessária, importante para, claro, ter uma evolução, não é? E dar continuidade à poesia, ao poema, à ação literária. Total, é como dizia Belchior, né? O novo sempre vem. A gente pode não aceitar, a gente pode dizer que não vê, que não enxerga, mas é a gente que não vê que o novo sempre vem, assim.
e que as coisas estão constantemente mudando. Então, não tem como a gente querer mudança, né? Mudança no país, mudança na sociedade, mudança de padrões, mudança de comportamentos, mudança para o novo, para o melhor, nem para o tecnológico, para as inovações, enfim. Não tem como a gente querer mudanças em algumas coisas e outras não. O tempo, ele muda tudo, sabe? O tempo está ali como se fosse uma grande rede que a gente está colocado dentro e a gente vai fluindo junto, sabe? Vai balançando e a gente balança junto. E quem fica ali aquele mordido, assim, de querer ficar ali parado e preso e fixo no tempo, não consegue, não, é impossível, sabe? Você vai viver uma vida amargurada. É melhor que a gente aceite que as coisas mudam, que novas gerações chegam, que novas formas de fazer são bem-vindas e que a gente perceba também que a gente não quer só ensinar, mas que a gente quer aprender, que a gente está constantemente, né, aprendendo e evoluindo. Então, você pode ser um grande poeta, com um renomado nome, com grandes livros, você sempre vai ter algo a aprender com uma criança, ou com um repentista, né, ou com um aboiador. Então, você sempre vai ter que aprender e perceber as influências, né, dessas novas gerações na poesia mais velha, na poesia, né, dos mais antigos. É incrível, assim, quando você vê esses contatos, por exemplo, se você bota um. Eu já vi, inclusive, algumas coisas assim. Mas se você bota um Caetano Veloso para conversar com um jovem rapper, eles vão se entender, sabe? Não é como se um tivesse querendo mudar o jeito do outro de fazer. É como se são jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. A poesia, ela é a linguagem universal. E aí nasce uma nova poesia entre os dois e aí, Exatamente. né, essa junção é que é importante e é o que acontece agora, né? Exatamente. É desses contatos e dessas influências de entender que não é só o velho que influencia no novo, mas que o novo influencia diretamente no velho. Porque o velho ele não consegue ficar parado e resguardado e protegido do novo. O novo vem e é avassalador. Sabe? Da mesma forma que o novo não consegue começar se não tiver uma referência que já existe, né? Tem um livro, o Roube como um Artista. É bem divertidinho ele, bem simples, mas bem divertido. E ele fala assim: tudo já foi criado. Então, não invente de ser autêntico criando algo novo, porque tudo já foi criado. Você não vai fazer algo único. A gente precisa ter referência nas coisas, né? Não é você fazer cópia. Cópia já é outra coisa, não é plágio. Mas é você se inspirar, entender e procurar referências de pessoas que já estejam mais na frente, né? Que já estejam naquele lugar que você almeja chegar também. E ter aquilo como um espelho, assim, como uma forma de buscar referências mesmo, inspiração. Então, acho que é isso que pode acontecer. Mas não só de baixo para cima, mas também de cima para baixo. A gente está em constante evolução. Então, imagina se o Caetano Veloso, no auge da sua carreira agora, né, depois de mais velho, dissesse, não quero mais fazer, acho que já deu, já fiz o que eu tinha para fazer. Ele acabou de lançar um álbum novo, mais modernizado, em vários sentidos e tal. Então, imagina se a gente não tem mais nada de novo, nenhum trabalho novo do Caetano, porque ele diz, não, essa nova geração não vai curtir meu som, porque não tem gente... Acho que agora as pessoas só querem saber de poesia instagramável, as pessoas só querem saber desses poemas assim, ninguém E não gosta tem mais de essa, né? MPB. Não tem Não essa. tem gente querendo tudo, tem gente para consumir tudo, e tem lugar para todo mundo no mercado, inclusive. E não só no mercado, mas no mundo, assim, da poesia, tem lugar para todo mundo. Então, imagina se a gente para de produzir o nosso porque chega uma nova geração que faz diferente. Imagina se a gente da nova geração não produz porque acha que nunca vai chegar no nível da velha geração. Não deixar de fazer porque tem outros fazendo, jamais. Jamais. Porque, na verdade, são essas conexões, né, que vão gerando o legado da poesia. Porque essas pessoas mais velhas, as gerações mais antigas, uma hora elas vão morrer também. E quem é que vai ficar? Sabe? Qual é a poesia que vai ficar? Para quem elas vão ter repassado as sabedorias delas também? Sabe? Isso não é só na poesia, mas é em tudo. Na cultura popular, isso é uma questão muito forte, né? A cultura popular, os mestres de cultura popular, quando eles não conseguem passar a sua sabedoria, seus ensinamentos para outras pessoas mais jovens, se eles morrerem, vai lá, sabe? Vai lá, toda E aquela quando carga que eles passa, têm. imortaliza, né? Exatamente, quando a gente passa, quando a gente dialoga, quando a gente tem momentos assim com outras pessoas que estão no processo, que a gente já passou, ou que de repente estão iniciando, ou que ainda estão, enfim, né, ou que já estão avançados, mas que fazem uma forma diferente da nossa,
essa conexão, essa vontade de doar é constantemente também a vontade de aprender, porque você não só se doa, mas você leva um tanto também, como dizia, né, Novos Baianos. Então eu deixo e recebo um tanto. Todo diálogo, toda troca, toda comunicação é isso. Da mesma forma que eu aprendo com você aqui, te falando essas coisas, eu aprendo também, né, ensinando para outras pessoas outros assuntos e também recebo um ensinamento. Eu também tô, né, eu te ensino e eu te aprendo. Então assim, Tem esse constantemente feedback, é essa isso. troca é importante, né? Esse feedback é o que transforma o mundo. Imagina se a gente se coloca na nossa arrogância de eu sei de tudo e eu posso tudo e já cheguei no topo, já fiz o que eu tinha para fazer, enfim, É a sabe? própria ignorância isso. É a ignorância e é também colocar a sua arte fadada ao fim, sabe? Porque se você não quer compartilhar com outras pessoas, se você não tem a sensibilidade de notar que as outras pessoas têm um olhar especial para sua arte, porque o mais incrível, eu acho, para mim como poeta, quando eu coloco um trabalho no mundo, é perceber que eu tinha uma intenção ali, que cada poesia eu escrevi de um jeito, enxerguei ela de um jeito, senti de um jeito, expressei de um jeito, e cada pessoa que recebeu aquela poesia recebeu de um jeito diferente. E me traz um feedback diferente, tem interpretações diferentes, tem um sentimento diferente, geram coisas diferentes. Então imagina todo mundo com um olhar diferente da mesma coisa. E você permitir isso. Exatamente. E se permitir também receber isso, né? Essas, tanto de críticas quanto de elogios. Assim, entender que todo mundo vai receber a sua arte de uma forma diferente. E às vezes muito diferente do que você quis expressar. E tá tudo bem, porque são formas diferentes de ver, de notar o mundo. Mas se a gente se fecha no diálogo, se fecha na ignorância, né? Eu já fiz, já feito, eu já fiz a minha parte, não quero mais saber. E essas novas gerações que poderiam ser, né, influenciadas por você, e esses novos artistas, essas novas galeras que vão levar o recado quando você não estiver mais aqui, sabe? É importante. Então é isso que eu vejo, por exemplo, novamente numa Marta Eugênia da vida. Tipo, o jeito que a Marta me marcou na minha vida, quando ela falecer, vai ficar comigo. Eu vou estar aqui É imortal direto, mesmo, né? E imortal você mesmo. pode passar mesmo Eu vou isso para falar da outros. Marta até assim, e falar para os meus filhos, que vão falar para os meus netos, entende? E a própria geração inteira da cultura alagoana, da cultura de Arapiraca, já está com a marca da Marta Eugênia. Então, assim, quando ela se for, vai ficar. Ela não vai. É como o Paulo do Bar, né? Isso. Que foi embora. A gente teve, infelizmente, essa perca para a cultura alagoana e para a cultura de Arapiraca, mas o Paulo não se foi, ele está aqui, sabe? Tipo, todo mundo sente e fala dele. Então, assim, são essas pessoas que ficam imortais. Eu já falei pra Marta várias vezes, Marta, você é imortal, assim, quando você se for, tenha certeza de Justamente pelas que referências, né, que elas totalmente. Porque deixaram. são pessoas. Qual é a grande marca do Paulo, por exemplo? É um cara que desde de sempre estava ali disposto a compartilhar, a conversar. Que às vezes você podia estar quietinho no seu canto, ele chegava para puxar assunto se visse que tinha alguma coisa em comum. Então é um cara que se preocupou em não levar tudo com ele, mas em deixar um legado, em ensinar, em conversar, em dialogar. A Marta é nesse mesmo perfil. Outras pessoas daqui da cultura, né, da nossa região são no mesmo perfil. Então, é aquela coisa de mesmo você já mais velho, já né, consolidado, já fez os trabalhos que tinha para fazer, já é reconhecido como, né, gostaria de ser reconhecido, mas não é só isso, sabe? Não, essa não é a meta. A meta nem sempre é esse sucesso do reconhecimento, da coisa tradicional. A meta geralmente é outra, sabe? É o que é que fica de fruto e de legado depois que você se vai também. A satisfação geralmente é outra, realmente. Você tem razão. Você sai daquela coisa tradicional. Ah, eu quero ser famoso, eu quero ser isso, mas não é isso que eu quero agora. Ou até depois, no futuro. O que eu quero já tem outros valores que já não fazem parte do passado. Uma outra coisa importante, Lara, é que quando a gente absorve essas influências, também temos o quê? A nossa originalidade. E isso é fundamental. Exatamente. A originalidade, né? Eu acho que ela tem muito a ver com a autenticidade. Que aí a gente escuta muito esse papo de seja autêntico, seja você mesmo. Só que quem sou eu, sabe? Ser autêntico, Tem que como assim? descobrir, É, né? exatamente, ser autêntico, quem sou eu? Porque assim, seja você mesmo e seja autêntico, é uma pressão danada, né, no nosso juízo. Porque nós, como seres humanos, já somos a composição de várias pessoas, de várias experiências, de várias coisas. E de várias referências também. Então, imagina, eu gosto muito de falar isso porque
Além de tudo, eu sou terapeuta integrativa, né? E eu trabalho muito com ancestralidade também. O meu nicho principal é criança interior e ancestralidade, que tem tudo a ver com arte. Porque a gente herda dos nossos ancestrais não só as dores deles, mas também muitos talentos que eles não desenvolveram, que eles não tiveram a oportunidade de viver, de desenvolver, de colocar no mundo, sabe? Então imagina quantas mulheres antes de mim, da minha família, das minhas famílias, das minhas gerações anteriores, quiseram estar onde eu estou hoje, ou quiseram produzir poesia, ou quiseram fazer arte e não puderam, não tiveram incentivo, não tiveram ferramentas e recursos para isso. E foram Né? até proibidas para E isso. foram até proibidas. E quantas delas foram silenciadas e etc. Então, assim, a gente assumir também essa nova geração, assumir também o nosso papel de pioneiros, sabe? As pessoas que vieram antes da gente fizeram, as gerações anteriores fizeram, movimentaram, né? Foram gerações muito fortes. As juventudes anteriores iam para a luta mesmo, e botavam a cara na rua, e se manifestavam, e faziam a arte, assim, vibrar, sabe? Então a gente tem que ter essa referência também. Mas entender também que muitas vezes nós somos pioneiros em várias coisas, sabe? Nós somos pioneiros. Às vezes a gente tem que parar e pensar, por que, que o medo do desconhecido é tão forte? Porque tudo que o nosso cérebro faz é para proteger a gente daquilo que pode ser perigo, né? E o desconhecido é perigoso, porque a gente não sabe o que é que está nele. Então, toda vez que você se propõe, por exemplo, a fazer um novo projeto, que ninguém da sua família fez antes, que ninguém da sua família e do seu núcleo mais próximo é uma referência para você, aquilo é assustador, porque você não tem referência, então é desconhecido. Se é desconhecido, é perigoso. E se é perigoso, o seu cérebro vai lhe fazer sentir medo e tentar achar formas de fugir daquilo. E se não se aventurar, foge mesmo. Exatamente. Então, assim, é um constante autoconhecimento. Você ser artista e colocar suas obras no mundo é constantemente romper com a sua própria autossabotagem, inclusive. Porque quando a gente está com medo do desconhecido, e o que é que vão achar? Será que vai dar certo? Será que não vão julgar a minha poesia? Será que eu não estou fazendo pelo lugar errado? Será que as pessoas, né, não sei, será que vai dar tudo errado e eu vou ter gastado dinheiro à toa, né? Esse tipo de coisa, mas são formas de autossabotagem dos nossos projetos, dos nossos sonhos que a gente coloca e da nossa própria arte. Será que eu sou boa o suficiente? Será que isso que eu faço realmente é poesia? As pessoas vão gostar? Eu acho que eu estou só me inventando. Então, quando a gente dá ouvido a esse tipo de coisa, a gente perde oportunidades incríveis de colocar a nossa arte no mundo, de influenciar outras pessoas, de ter trocas, de ter feedbacks, enfim. Mas quando a gente vai de encontro com esses medos, com essa autossabotagem, nós estamos sendo pioneiros. Né? Eu sou pioneira na minha família. Então, assim, eu sei que na minha família não tem outra terapeuta integrativa. Eu sei que na minha família não tem outra cineasta. Eu sei que na minha família, outras mulheres, né? Eu não tenho uma referência de mulheres na minha família que tenham sido poetas, que escreveram livros. Então, tudo isso é novo para mim, foi desconhecido para mim. Mas eu vim como pioneira para fazer aquilo que as minhas ancestrais não puderam e para honrar elas, sendo mais feliz, mais livre, mais próspera, mais artista do que elas puderam ser. E esse é o movimento das novas e velhas gerações, porque quando eu liberto também toda a minha ancestralidade. Quando eu faço aquilo que as minhas ancestrais não puderam, como artista, como ser humano, né, como mulher, eu estou trazendo isso não só para mim, não é só para mim, mas é para toda uma geração. Eu estou libertando as gerações que vão vir depois de mim, porque elas já vão ter uma referência do que é isso, da liberdade, da artista e tal, que sou eu. E também estou libertando todas as ancestrais que não puderam, que sentiram, né, mágoas e dores e ressentimentos que eu não quero mais sentir. Então eu entrego essa bagagem e uso de trampolim, sabe? E não é ficar naquela lástima de, ah, é porque a minha família não me apoia, ah, é porque as pessoas nunca vão entender, ah, é porque não vai ser bom, ah, é porque eu tô com medo. Ah. Não, vamos lá, vamos usar de trampolim, sabe? Eu olho Senão para não sai do trás, lugar, né? senão não sai do lugar. E se a gente viver assim, né, refém do que os outros vão pensar, ou de como a poesia vai ser recebida, enfim, a poesia é livre. A gente está aprisionando a ela. Antes de tudo, se você não quer fazer por você, se você não quer respeitar a si mesma, respeita a poesia, sabe? Respeita aquele ser, aquela entidade que você está moldando com as suas mãos. Porque é isso que a gente faz. O poeta, quando ele faz a poesia, quando ele escreve a poesia, não é porque fazer a gente não faz, mas a gente transcreve ela para o papel, ele está pegando, é como se fosse uma peça de barro mesmo, assim, moldando com as mãos. Uma coisa que é muito maior E as palavras são fortes, e que né? independe da gente. As palavras têm poder, né? Então, assim, como eu falei, cada pessoa recebe e interpreta de uma maneira diferente, mas sempre vai ter uma interpretação, sempre vai ter um poder. Nem que seja pequenininho, nem que seja muito bom, nem que seja um efeito muito ruim, mas vai ter um poder. Então, independente, assim, eu acho que escrever poesia é uma questão, inclusive, de sobrevivência.
mas acima de tudo de respeito à poesia. Ela precisa ser escrita, ela precisa existir, ela precisa ter meios de se colocar no mundo. E a gente é esse meio, é assumir o seu papel. Eu sou uma ferramenta da poesia no mundo, então eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso. É o meu compromisso com a poesia, sabe? É como se fosse um compromisso com você mesma. Porque aquilo é íntimo, é muito sagrado para ficar guardado. E você sente isso no seu livro. Você tem um livro que é Carne e Cobre. Cobre, Isso. né? Olha, e você pega carne, cobre e aí você mostra o quê? Carne e Cobre foi um processo muito interessante, né? Eu fiz ele muito rapidamente, escrevi ele muito rapidamente. Lancei ele no dia do meu aniversário, dia 27 de agosto, em 2020, no meio da pandemia. Foi um lançamento online. E ele é um livro independente e artesanal, né? Então foi o meu primeiro livro físico, que assim, eu meti as caras e fiz mesmo, tirei do meu próprio bolso e fui fazendo, chamei um amigo aqui para costurar, outro amigo para fazer a capa, outro amigo para fazer os marca-páginas, enfim. Fui atrás das impressões, fiz da forma que deu, assim, né? E foi incrível porque, assim, esgotou muito rápido, eu gostei muito de como o público recebeu. E depois ele ressoou várias vezes, dei muita entrevista, né? Fui tema de grupo de leitura, enfim, várias coisas aconteceram através de Carne e Cobre. E essa poesia ressoa até hoje, assim, muita gente até hoje, né, compartilha comigo, às vezes posta uma história lendo o livro e me marca e tal. E eu acho que em Carne e Cobra foi quando eu. Tem um capítulo de Carne e Cobra específico que fala justamente, o primeiro capítulo, que fala justamente dessa relação comigo mesma. E o último capítulo fala ainda mais de uma relação comigo mesma como artista latino-americana. Então, no início e no final, né, o primeiro capítulo e o último capítulo falam de mim e das minhas facetas e da minha relação com a poesia, da minha relação com a minha arte, mas também da minha expressão no mundo, que é tudo isso que eu estou te falando. Então eu falo também da minha ancestralidade ali. Quando eu trago, né, quem eu sou e o que é que eu faço e essa disruptura de padrões e etc, eu estou falando também de quem foram as que vieram antes de mim, do que é que eu estou fazendo e por que é que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente não sabe o porquê, mas a gente precisa ter um para quê e principalmente por quem. Entende? Se eu não sei ainda o porquê do que é que eu estou fazendo, mas para que eu estou fazendo. E por quem eu estou fazendo, principalmente, sabe? É pelos meus, é pelos que vieram antes, é o grupo social que eu represento, sabe? Então foi um momento muito de reflexões assim nesse sentido para mim, e eu coloquei tudo no papel. Então tá lá registrado e assim, tá no mundo. Mesmo que eu dissesse não gosto, porque foi a minha primeira obra, então ainda tinha muita coisa para melhorar e tal, e hoje eu acho que eu escrevo melhor, pipipi, popopô. Mas imagina, assim, tá no mundo, fez impacto, transformou muita gente, tocou muita gente, né? Feedbacks vários, assim. Então, quando eu morrer, Carne e Cobre tá aí. Sabe? As pessoas vão lembrar da Lara e vão lembrar da minha poesia, principalmente, porque tá ali eternizado, sabe? O criador, ele vai, mas a criatura fica. Eu acho que é isso que eu tenho aprendido bastante na poesia. E para a gente encerrar aqui, suas considerações sobre ativar o dia, né, do poeta, que é muito importante não deixar passar em branco, porque em branco não dá para viver, porque páginas precisam ser escritas e vividas. Exatamente. Então, acho que nesse dia do poeta vale a pena a gente lembrar a importância de consumir poetas da nossa terra, conhecer a literatura da nossa terra, apoiar as novas gerações de poetas também. E, nesse momento, mais do que tudo, lembrar que ser artista no Brasil é resistência, né? E a gente precisa resistir. A gente precisa continuar encontrando na arte uma forma de viver, de sobreviver e de respirar. A poesia, ela não espera. A poesia precisa constantemente ser escrita, ser, né, transcrevida, mas também ser vivida, ser sentida. E a gente tem que se permitir, no meio de tantas durezas, sentir a leveza que a poesia traz também. Mesmo quando a poesia está relacionada a algo triste ou algo melancólico, mas ela traz leveza para aquilo que pode ser muito mais duro, né? A poesia é um estilo de vida, é uma forma de você se colocar e de você principalmente escolher enxergar o mundo, sabe? Então, que a gente não perca esse olhar do encanto poético sobre as coisas. Maravilha. Obrigado pela sua presença e pela entrevista. Eu que agradeço. Maravilha. Conversamos com Lara Araújo, poetisa arapiraquense da terra e que tem muito para ensinar e aprender também, como nós.